Virando o jogo. Apoio Banrisul. Tá, então tu tá de férias. É isso mesmo, me deixou na mão. Vai ficar eu, uma galera aqui e tu tá de férias. Não quer mais saber? Ah, então tá. Opa! Boa tarde, tudo bem? Estamos chegando com o nosso Virando o Jogo dessa terça-feira. Eu tava falando com um cara que normalmente tá aqui. Valeu, Barbosa. Deixou todo mundo na mão, pegou um avião e foi, né? Mas só foi. Daqui a pouco é pé na areia, caipirinha, água de coco, cervejinha e muito samba. Mas tudo bem, tu merece. Barbosinha Júnior tirou algumas férias aí e as férias misteriosas. R$2 ou férias misteriosas? Foi isso que ele me falou. Preferiu as férias misteriosas. Acompanhe lá no Eu Sou Barbosa Júnior e mandem pra ele lá. Volta Barbosa. Que daí ele pode voltar. Mas estamos chegando com o nosso Virando o Jogo dessa terça-feira. Nosso primeiro Virando o Jogo ao vivo desse ano. Ontem tivemos uma reunião de condomínio. Precisávamos reprisar o programa, tudo certo. Agora sim, começou 2026. Feliz ano novo para todo mundo. Que vocês conquistem o melhor na vida de vocês, assim como o time que vocês torcem possa conquistar o melhor nesse ano. O Inter já deu o pontapé inicial na pré-temporada, já tem desfalque, apresentou na manhã de ontem Fabinho Soldado. O Grêmio, da mesma forma, já deu o pontapé inicial na sua pré-temporada, teve apresentação lá na Arena, mas o mercado tá fervendo. Muitos nomes, muitas especulações nesse início de ano, mas estamos em ritmo de pré-temporada. Calma lá. Trouxe duas personalidades, dois grandes nomes da comunicação, para que a gente possa bater aquele papo sobre tudo e mais um pouco, não só do futebol de campo, mas também de todos os esportes que tu possa imaginar. Vou começar pelo cara mais experiente, pelo cara que, né, desce faixa na comunicação e que tem o canal dele, né, o canal do Alê Machado. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos que estão conosco. Prazer estar aqui com vocês. Bora lá falar desse mercado, né? Pré-temporada, dupla Grenal aí, Luiz Castro, Pesolano, Fabinho Soldado, Abel Braga, mas por enquanto o Internacional tá tímido na movimentação, não chegou ninguém, a gente está esperando, enquanto que o rival tá aí já apresentando os jogadores. A gente vai desdobrar aí falando sobre isso. E para você, né, que quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho do Alê, canal do Alê no YouTube, vai lá que tem muito conteúdo bacana. E o cara que todo mundo achou que ia ser tímido, que não, né, tava chegando na Copa Seg, primeira Copa Seg dele, que, pô, não ia fazer muita coisa, foi um dos melhores jogadores da competição, um dos caras que meteu o gol até não poder mais, era o Messi do Juntou Deu Nisso, chamou a atenção de muitos clubes, barril dobrado, a dupla, 2 ou 10, uma galera queria contratar ele, mas a SAF renovou, e a multa que era de 60 milhões de euros para o mercado interno virou 100 milhões de euros e 250 milhões de euros para o mercado externo e não tem jeito, não sai. Contrato renovado com o Juntou Deu Nisso. O cara que é do futsal, que chegou, teve uma adaptação com o futsal, mas foi muito bem na Copa Seg, também trabalha em agência de comunicação. Uriel Castros, muito boa tarde. Boa tarde, Borba. Boa tarde, Ale, tudo bem? Pois é, a Copa Seg foi a primeira experiência, foi uma coisa diferente. O futebol de salão voltou para a minha vida, né? Eu acabei jogando futebol de salão até os 15 anos, mais ou menos, e voltando com 35, praticamente. Então, foram 20 anos afastado, mas foi uma experiência muito, muito massa. O Juntou Deu Nisso agora já faz parte da minha vida, não tem como me desvencilhar disso. Se tornou uma família para mim, então foi algo bem marcante, bem incrível, e fui super bem recebido também na Copa Seg, foi uma experiência muito gostosa. E hoje estamos aí para falar um pouquinho sobre futebol 7, que é o meu campo de domínio. Eu jogo futebol 7 desde os 17 anos, então já faz pelo menos 17 anos que eu estou jogando. E falar um pouquinho sobre futebol geral, sobre a dupla Grenal também, que tá bem calma para a temporada, né? Então, não tem muita coisa acontecendo.
panela não tá fervilhando ainda, não tá muito... Né? O Grêmio já apresentou aí o Caio Paulista, já fez a contratação do lateral esquerdo, o atacante, joga em todos o Caio Paulista, né? Mas tem o TT aí também para ser contratado, tem goleiro que a gente não sabe se é o Bento, o Thiago Volpe já foi liberado para procurar mercado, enfim, tem muita coisa para a gente falar, mas vamos começar, então, se a lei me permite, né? Claro. Pelo Futebol 7. Explica para nós um pouquinho mais, Uriel, sobre o Futebol 7. Como é que funciona as competições, se é o jogador que tem que ir atrás de patrocínio, se o clube vai, se cada um paga, tira do bolso, se tem jogador que recebe para jogar, enfim, como é que funciona o mundo do Futebol 7? Então, hoje o Futebol 7 ele tem vários formatos, na verdade, né? Eu comecei, eu tinha 17 anos, eu jogava pelo Drinks, na época, lá na MAP, lá na Zona Sul. Que era a competição principal da Federação Gaúcha de Futebol 7. Hoje existem muitas federações diferentes, existem ligas diferentes. Infelizmente não teve uma unificação de federação, o que dificulta bastante o crescimento do Futebol 7 no Rio Grande do Sul. Mas para fora do estado ele já é muito forte por causa da federação principal, que é a Fut7 Brasil, que consegue fazer competições gigantescas. A gente teve, pelo Cruzeiro de Gravataí, que é onde eu jogo, a gente teve uma oportunidade de jogar Open Brasil em Santa Catarina com premiação de R$1 milhão. Então é uma premiação muito grande para o Futebol 7, né? Trazendo para o universo do Futebol 7. É maior do que muitas premiações do próprio futsal, que já é mais conhecido, já tem uma estrutura melhor, inclusive. E hoje, no Rio Grande do Sul, a gente tem diferentes categorias de times, vamos colocar assim. Tem o pessoal que ainda paga para jogar, que tira ali seu valor por jogo, sua taxinha por jogo, ali 15, 20 reais. Tem o pessoal que não paga para jogar porque a equipe consegue manter, tem os patrocínios maiores e consegue colocar ali um valor para o pessoal não pagar. E tem as equipes que são patrocinadas por algum empresário ou por até alguma marca, de repente, e aí eles conseguem, inclusive, contratar jogadores e pagar para esses jogadores. É o caso da Lance, por exemplo, que consegue colocar ali um valor por jogo para cada atleta, mas são diferentes situações. Normalmente esses times que acabam contratando jogadores são os que papam tudo, né? Mas não é a regra, mas acaba sendo o mais comum. É tipo o time do GPR. Tipo o time do Que GPR. eu não lembro o nome. Mind do GPR. Ele começou como JP Academy e depois virou Mind. Interessante, né? Os caras investindo no Fut7 e seria um caminho para descobrir jogadores para um futebol de campo? Olha, poderia ser, né? Vamos lembrar aqui, por exemplo, o próprio Leandro Damião, né? Jogava vários e outros jogadores que foram descobertos, né? Claro que aí vai depender muito do olheiro, né? Da capacidade de quem vai estar avaliando, de quem vai estar analisando, mas eu acho que pode ser um caminho também, né? O futebol hoje, ele cresceu muito, né? E eu acho que cada vez mais surgem novos atletas com potencial e que às vezes os clubes acabam não vendo, né? Passa batido. E até quero aproveitar e fazer um questionamento, como é que funciona a questão do campeonato de futebol 7, por exemplo, Rio Grande do Sul, como é que funciona? Ele tem jogos a temporada toda, 2026, por exemplo, como é que funciona isso? As temporadas elas são semestrais, na verdade. Então, por exemplo, agora vai iniciar a Superliga Gaúcha, deve iniciar ali por março, mais ou menos, e ela vai até agosto, julho, agosto, por ali. Então, são cerca de 6 meses de jogos que dão vaga para uma competição no final do ano, que é em novembro, que normalmente acontece, que é no feriado ali de novembro, que é a Copa Sul, que daí pega Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. E às vezes essa competição também dá vaga para Open Brasil, que às vezes acontece em Curitiba, pode acontecer no Rio de Janeiro. Aí tem a Copa do Brasil de Futebol 7, que também é outra... Enfim, as competições elas dão vaga e vão evoluindo em cima disso. Mas todos os custos, eles são da equipe. A confederação, vamos colocar assim, ela não coloca nenhum valor, assim, vocês ganharam a competição, então vocês ganharam uma passagem para 20 atletas para o Rio de Janeiro. Nada.
Vem diretamente da equipe que vai atrás dos patrocinadores. O que a gente acaba ganhando é a própria inscrição, que aí, dependendo do campeonato, custa 10, 15 mil reais, aí eles colocam, eles nos dão a inscrição, né? E até trazendo sobre essa questão de revelação de atleta, teve um caso emblemático, vamos colocar assim, que foi o K9, o Kelvin, né? Que estava jogando no Grêmio de futebol 7 e acabou indo jogar no Grêmio o futebol profissional. Não estreou, não criou-se uma expectativa muito grande, porque ele é uma criatura realmente muito diferenciada no futebol 7, mas para o futebol profissional ele não conseguiu desenvolver na época que o Renato ainda estava como técnico. O Renato, inclusive, deu entrevistas falando que ele não estava preparado, que ele não tinha físico para o futebol profissional. E eu acho que tem muito disso também. E a gente pode voltar um pouquinho no tempo, quando o Falcão saiu do Salão e estreou no São Paulo, né, pelo futebol profissional, que também foi dito que ele não tinha preparação específica, ele não tinha pulmão o suficiente para jogar os 90 minutos do Salão. Agora a gente tem a situação do Leozinho jogando no Atlético Paranaense, né, que também veio do Salão, um dos principais atletas de futsal que fez a migração. Mas são situações e situações, eu acho que é possível revelar, mas precisa de uma preparação e uma estrutura muito boa para deixar aquela pessoa, aquele jogador bem concretizado ali naquele espaço, né? Bem preparado naquele espaço. Assim, lógico que tu migrar do futsal para o futebol de campo, né, para o futebol profissional, não tô jogando futsal agora, me destaquei, daqui 2 semanas estou fazendo uma pré-temporada com o clube. Não, mas o que eu falo em revelar, por exemplo, tu pega aí, gurizada, eu não sei se tem limite de idade mínimo para jogar, mas pega uma gurizada, vamos botar, de 15, 16, 17 anos, jogando bem no futebol 7, daqui a pouco tu traz para uma base que tu consegue segurar ele, tu consegue reter ele ali 6, 8 meses, focando só na preparação física, tu consegue já dar um direcionamento. Aí daqui a pouco tu tem um cara para um sub-17, para um sub-20, e em 2 anos tu tá com ele no futebol profissional. E fisicamente falando, né? Fisicamente falando, claro, tem jogadores que não conseguem de jeito nenhum isso. Até hoje a gente vê que tem jogadores que não conseguem desenvolver a parte física. Mas o K9, por exemplo, para mim foi uma situação em que o Grêmio se apressou em tomar qualquer decisão. Se tu mantém o cara 1 ano fazendo uma preparação física, talvez tu tenha um cara ali que tu consegue ir integrando ele no ano seguinte. Tu tem um cara que tu consegue ir trabalhando e daqui a pouco vai te dar um retorno. Vamos lá, 1 ano de preparação física, o K9 joga um campeonato gaúcho. Sim. Um campeonato gaúcho. E aí, tu jogando um campeonato gaúcho, tu já tem uma noção. Então, cara, o K9 é bom de finalização, né? Ele é bom de finalização, ele é bom no X1, né, no 1 para 1. E se eu não me engano, ele chegou a jogar no São José. Se eu não me engano, ele chegou a jogar no São José. Eu sei que ele chegou a fazer, uma das bases que ele fez foi no Milan, né? Então, um cara que jogou numa base italiana. Ele saiu do Brasil e fez uma base na Itália quando ele devia ter 15, 16 anos. Então, noção diferente ele tem. Só não, eu acho que foi muito disso, né? Teve uma ansiedade de, nossa, é o melhor jogador do mundo de futebol 7, vamos botar ele para jogar porque o Grêmio tá precisando. Não tava. Na época não tava. Exato. Exatamente. É isso. Então, assim, eu acho que é um mundo em que tu pode explorar. Porque, assim, vamos lá, a dupla Grenal hoje tá carente de revelação. Sim. Tá carente de bons jogadores. Seja por falta de prospectar em mercados mais internos. Daqui a pouco falta tu ir lá no interior do Tocantins, no interior do Amazonas, no interior da Bahia, de Minas, próprio interior do Rio Grande do Sul, para olhar os caras jogando no campo de terra. Às vezes falta isso. Eu vejo o Inter, e agora o Inter lançou uma parceria no final do ano passado com a Time Forte,
que vai criar 120 escolas do Inter no Brasil. E aí eu até fiz um questionamento, tá, mas vai ter avaliação técnica dos profissionais do clube? Não. Algumas vezes o profissional do clube vai, mas quem vai indicar são os professores das escolas, que vai ver o cara se destacando. Cara, isso não adianta. Isso não adianta. Tu pegar um Leomir, no caso do Inter, Sim. cara, vai lá em Santiago do Boqueirão. Dá uma olhada nas escolas lá. Uma cidade que não é um polo. Daqui a pouco tu acha um, dois, Sim. que tu consegue trazer. Grêmio falta a mesma coisa. Então, futsal em evidência, cara, é um balaio que tu consegue sacar algumas promessas ali, alguns jogadores que daqui a pouco tem uma noçãozinha, né, melhor e consegue desenvolver no futebol de campo. Mas, falando em futebol de campo, Ale, dupla Grenal devagar nesse mercado. Precisa colocar o pé no acelerador ou dá para ir negociando enquanto o gauchão tá rolando? Olha, Borba, eu acho que a dupla Grenal ela precisa acelerar. E vamos lá, os dois times terminaram a temporada 2025 muito abaixo, né? O Grêmio só não brigou contra o rebaixamento, assim como o Internacional, porque ele foi assertivo na janela de meio do ano. Senão, a situação do Grêmio seria a mesma, né? Eu sei que os gremistas tocam aquela flauta, conquistaram a vaga para a Sul-Americana, mas o time do Grêmio ele não está 100% pronto. Ele também tem, assim como o Internacional, alguns jogadores experientes, mas alguns jogadores de uma idade mais avançada, que não vão suportar uma temporada extensa, como é o calendário do futebol brasileiro. Ainda mais com o Grêmio tendo, além do Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e Brasileiro, a Sul-Americana. Então o Grêmio, assim como o Internacional, vai precisar ser assertivo e vai ter que ir para o mercado, né? Até agora o Grêmio, por exemplo, só anunciou ontem o Caio Paulista, está em iminência de anunciar o TT, mas parou por aí, né? E depois a gente sabe o quê? Que tem conversas, né? Sondou ali o Everton no Palmeiras, que o Palmeiras não quer liberar, agora o Bento, que aí tem o interesse do West Ham, pode ser que o Bento não venha. Então o Grêmio precisa, até porque, né, o torcedor gaúcho, e isso vale para o Internacional também, ele tem uma cobrança e uma pressa muito grande por títulos. O Grêmio perdeu a chance de conquistar o Octa do Gauchão no ano passado. Então o torcedor vai querer que o Grêmio conquiste o Campeonato Gaúcho de 2026. Então vai existir uma cobrança muito forte em cima do trabalho do Luiz Castro. Do lado do Internacional, o Inter, que até ouvi o PVC falando sobre isso quando ele foi questionado, né? Quem está melhor, quem começa melhor 2026, o PVC, contrariando muita gente, disse que ele vê o Internacional com um time mais competitivo, não um elenco, do que o Grêmio. E vamos lá, saíram poucos jogadores do Internacional nesse final de ano e começo de temporada. Poucos jogadores saíram, né? Também ninguém chegou até agora. Talvez ali, podemos dizer assim, chegou porque o Inter comprou em definitivo o Carboneiro, mas já estava aí, não chegou ninguém. Talvez agora, com a chegada do Fabinho, ele tomando para si as rédeas de negociações, até porque o presidente aí vai ficar alguns dias fora, e aí talvez isso seja bom, benéfico para o Internacional, ele não estar por aqui, o Fabinho vai puxar para si e também para o Abel as movimentações. Eu acredito, fazendo uma leitura do que nós vimos da coletiva do Fabinho, que ele já está mapeando, que ele já está olhando, que talvez já tenham conversas, mas o Fabinho, cancheiro como só vai anunciar, só vai se pronunciar quando tiver tudo fechado, né? Mas, reitero, a dupla, por que precisa se provar em 2026, está muito devagar. No caso do Inter, tem uma informação que saiu há pouco do Alexandre Ernest, que o Inter chegou a avançar na negociação com Alexis Sanches, mas o Pesolano freou essa negociação. O Pesolano interrompeu essa negociação, justificando que o Alexis não se encaixaria no pensamento tático dele, que não seria um jogador ideal para o que ele imagina que o Inter vai jogar. Tu
concorda ou discorda do Pesolano na questão do Alexis Sanches? Cara, assim, o Alex Sanches é uma celebridade do futebol, né? O cara que jogou no Barcelona, jogou no Inter de Milão, jogou no Liverpool, enfim, o cara gastou a bola em clubes gigantescos da Europa. E ele sempre assumiu diferentes funções. Então, obviamente, eu acredito que o Pesolano esteja pesando também o fato dele estar com 38 anos, né? É um cara mais velho que não vai correr tanto. E se a gente olhar para o time do Pesolano no Cruzeiro, era um time que corria pra caramba. É um time que gastava bastante o físico, estava sempre transpirando, né? Então, se olhar para se olhar para isso da maneira que se enxerga o Alexis Sanches, ele não é um cara que vai voltar para marcar, por exemplo, não é um cara que vai estar dando carrinho no lateral, no campo de defesa. E eu acho que, olhando para esse universo, ele já tem o Alan Patrick, que não vai fazer isso. Se ele trouxesse o Alexis Sanches também, seriam 2 atletas menos na marcação, né? Obviamente eu gostaria de ver o Alexis Sanches jogando no futebol brasileiro. Acho que seria assim como é muito massa ver o Depay jogando no futebol brasileiro, assim como foi muito massa ver o Suárez jogando no futebol brasileiro, acho que seria legal ver o Sanches aqui também. Mas, de repente, para esse time que o Pesolano está tentando construir, que é um time leve, marcador e mordedor, ele realmente não se encaixaria. Tem muito mais coisas para a gente falar no segundo bloco, mas antes eu vou vir com o recadinho do Banrisul. Tua vida financeira merece muito mais praticidade. O aplicativo do Banrisul está de cara nova, moderno, fácil de usar e com tudo o que tu precisa em um só lugar e na palma da tua mão. Abre tua conta bem rapidinho, acompanha teu saldo, faz teus pagamentos e muito mais. Baixe agora mesmo o aplicativo Banrisul e confere como ele está bem intuitivo, porque moderno mesmo é facilitar a vida. Então, recadinho do Banrisul e já voltamos. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto. Felicidade. Com certeza você já conhece a maior gráfica do sul do Brasil. Na Clique Impresso, atendemos as maiores marcas com qualidade e velocidade incomparáveis. Com 13 lojas expressas e uma frota ágil, garantimos entregas rápidas para toda a região. Está precisando renovar o seu material gráfico? Contamos com valores incríveis, imperdíveis e um padrão de qualidade que impressiona. Se grandes marcas confiam na Clique Impresso, por que você ainda não? Clique Impresso, você idealiza e nós realizamos. Voltamos com o nosso Virando o Jogo e mandar um abraço para o Fábio, lá do Supremo, na Celeste Gobato 218, melhor buffet executivo da Zona Central de Porto Alegre. Fica ali entre o Fórum 1 e 2, perto da Orla também. Então, quer um almoço de qualidade, é lá no Supremo, que inclusive me ajudou, tá? O Supremo tem diversas delícias, mas eu perdi peso com a ajuda do Supremo também, que tem muita coisa boa e fit para tu poder controlar a tua alimentação, ou se tu quiser extravasar também, é só chegar lá no Supremo. Gurizada, Alexis Sanches descartado, o Grêmio em negociação com o TT, apresentou ali o Caio Paulista, Luiz Castro também trocou uma ideia com a imprensa ali de maneira informal, né, no treino. Abel e Pesolano também. Vou começar com o Alê. O que tu enxerga para um 2026 de Inter e de Grêmio? Questão de ambição, títulos, se precisa se mexer muito mais ou primeiro semestre dá para ir mais tranquilo, segundo semestre vê o que está acontecendo e corrige. O que tu pensa do ano de 2026 da dupla? Olha, analisando friamente, o ano de 2026 da dupla é 45 pontos. É isso, 45 pontos para não cair. Tá? Claro que aí a gente vai trazer as coisas aqui para a nossa aldeia.
pressão de torcida, né? É óbvio que a dupla Grenal vai tentar conquistar algum título. O título mais perto possível é o Campeonato Gaúcho, né? Embora, nós conversamos sobre isso já, eu entendo que o Campeonato Gaúcho tem que ser um laboratório para a dupla Grenal. A torcida vai chiar, vai espernear, mas aí tem que colocar para o torcedor o que ele quer. Tu quer conquistar o Campeonato Gaúcho ou tu quer brigar por uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana e, por que não, um Campeonato Brasileiro? Tem que escolher, né? Tem aqueles que se contentam apenas com o Campeonato Gaúcho. Eu penso um pouco diferente. Então eu acho que a dupla Grenal precisa voltar a ser ambiciosa, né? E não estou querendo dizer assim, pô, mas Aleto quer dizer então que a dupla pode brigar pelo Brasileiro contra um Palmeiras, um Flamengo milionário? Cara, futebol são 11 contra 11. Tu pode não ter o poder de investimento, tu pode não ter tanta qualidade quanto o teu adversário, mas se tu tiver força de vontade e determinação, tu pode fazer a diferença. A gente viu isso, Inter e Barcelona, por exemplo, no Mundial em 2006. Os exemplos estão aí, né? O Inter e o Grêmio, ao longo dos anos, eles foram perdendo essa coragem, né? Essa vontade de querer conquistar algo mais. Pro lado do Grêmio, a Copa Sul-Americana surge como um horizonte possível, né? São times de menor expressão, tá certo, vai ter aí um River disputando a Sul-Americana, mas é um River que não é mais nem sombra do River que foi, né? E pro lado do Internacional, o que a gente tem? Fora o Campeonato Gaúcho, a gente tem Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil é possível, é uma possibilidade para o Internacional. Tem a Copa Sul-Sudeste, que o Inter até agora não disse se vai, se não vai estar dependendo também da CBF dizer se vai ter premiação em dinheiro, como é que vai ser exatamente a fórmula da competição, mas para mim, sendo muito realista, a dupla Grenal é fazer 45 pontos e tá ok. O Grêmio está começando uma nova gestão, novo presidente, nova comissão técnica, né? Luiz Castro pela primeira vez treinando um clube no Rio Grande do Sul, embora já conheça o futebol brasileiro. O Pesolano, embora conheça o futebol brasileiro treinando o Cruzeiro na Série B, também está em terras gaúchas, e a curiosidade, porque acho que é a primeira vez que a gente tem a dupla Grenal começando o ano, os dois com técnico estrangeiro. Isso é curioso, né? Eu torço, sinceramente, para que não chegamos na metade do ano e a gente tenha aquela repetição da novela colorada de ter que trocar treinador. Gabriel, tanto o Inter quanto o Grêmio devem priorizar uma das Copas, ou o negócio é concentrar no Brasileiro porque vai ser um calendário diferente, concentra no Brasileiro, garante a Série A 2027 e aí depois pensa em alguma coisa? Assim, pensando em título, eu acho que o Grêmio tem maior probabilidade de título olhando para a Sul-Americana, né? A Sul-Americana, como a Ale trouxe, eles são times de menos expressão, o Grêmio tem camisa, tem toda a estrutura de um time que conhece competições internacionais, então tem uma maior probabilidade ali de ganhar um título. Se o Inter, por exemplo, resolver focar num brasileiro, eu acho muito difícil o Inter disputar primeiro, segundo com Flamengo e Palmeiras, com todo o poderio financeiro que eles têm. Por mais, mas o Flamengo vai priorizar a Libertadores, o Palmeiras vai priorizar a Libertadores. Então, é um caminho mais curto, um título nacional pela Copa Sul-Sudeste, por exemplo, né? Quebrar o paradigma de chegamos num título nacional pela Copa Sul-Sudeste, mas também existe uma probabilidade boa de ganhar um título com a Copa do Brasil, porque também é um caminho mais curto do que o próprio Campeonato Brasileiro, que eu acho hoje, olhando para a estrutura do futebol brasileiro, muito difícil um time do Sul conseguir disputar com Palmeiras, com Flamengo, com o próprio Atlético Mineiro, que por mais que não tenha feito um Campeonato Brasileiro bom no ano de 2025, é uma potência também, enfim. Passou voando esse nosso primeiro virando jogo do ano, mas começar pelo Alê, tuas considerações finais, Alê, deixa como o pessoal te acha, como o pessoal, né, chega no canal do Alê e o que tem lá de conteúdo, o que tu fala no canal do Alê? Vamos lá então, quem quiser me encontrar no YouTube é canal do Alê, também no Instagram, @AleMachadoFC. No canal, assim como no Instagram, tem muitos conteúdos, reels, shorts, vídeos sobre futebol, não só dupla Grenal, mas futebol brasileiro também
futebol sul-americano, futebol europeu, tem muita coisa bacana e a partir da semana que vem terão lives ao vivo no canal no YouTube. Uriel, mesma coisa, tuas considerações finais, como é que te encontra, o que tu tá fazendo da vida, deixa teu contato aí. Então, se quiser me encontrar, é @UrielCastros no Instagram. Ali no Instagram eu não falo tanto de futebol, mas como eu trabalho na área da publicidade, eu falo bastante de marketing, falo bastante sobre comportamento de consumo e eu acabo trazendo um pouquinho de futebol para dentro da área do marketing, né? Mas o meu foco principal realmente está dentro da publicidade. Acompanhar um pouco mais do Futebol 7, dá para acompanhar, dá para seguir o @CruzeiroGTI, que agora esse ano a gente vai disputar a Série A da Superliga Gaúcha, é a primeira vez que a gente conseguiu ganhar, a gente conseguiu acesso e vai disputar a Série A, vai ser uma competição massa, inclusive contra times de camisa como o Internacional de Futebol 7. Então vai ser um ano bem divertido para o Futebol 7. Então, se o pessoal quiser alavancar sua marca, lá no Uriel Castros, quiser acompanhar o Futebol 7, Cruzeiro GTI, se o pessoal quiser acompanhar tudo de futebol, Ale Machado FC. Isso. Canal do Ale. Isso aí. Gurizada, e eu sou o Maurício Borba, mas estou sempre aqui no Virando o Jogo. Voltaremos amanhã aqui na RS Play, canal 524 da Claronet, também no Virando o Jogo TV lá no YouTube. Valeu, até amanhã. Virando o Jogo. Apoio Banrisul.